Fala aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Thiago e seguinte, você tá no Dota Experiente, o canal do software livre. Depois de passar algumas horas tentando resolver o meu problema no Krita, enfim consegui achar a solução, mas não foi uma das mais agradáveis. Pra quem viu o vídeo antigo, aqui vai a dica, né? Porque consegui resolver parte do problema que eu tava, já que tive que mudar de versão. Então vamos às soluções do problema que eu passei no vídeo anterior. A primeira solução foi eu saí da versão do Krita 4.4.3, fui para 4.4.5 e toda vez que ele abria, tanto a 3 quanto a 5, a mãozinha, em vez de ser a setinha, ficava a mãozinha do mouse, aqui no ponteiro do mouse. E isso foi um problema que eu detectei assim que o programa abria, então o que foi muito estranho, realmente uma coisa bem atípica do que deveria ser. E não só isso, o que me fez ver também foi que a barra da esquerda, que entre a barra da esquerda e a área principal, tem essa possibilidade de mudar o tamanho dessa barra, a largura dela. E devido a isso, como a setinha, quando eu andava, ficava sempre como se fosse a mãozinha, não tinha nenhum tipo de interação. Então aqui ficava permanente, eu mexia, mas não funcionava. Eu levava até eu fechar, não rolava, precisava ir pelo gerenciador de programas e não conseguia ter acesso às ferramentas. Esse foi o primeiro conjunto de problemas. E o segundo problema foi que assim que eu clicava no arquivo novo, primeiro que ele não reconhecia esse clique, né? Isso tem um detalhe. E o segundo é que na hora que ele iria abrir, ele nem abria. Tanto é que eu tenho pré-configurações aqui que vieram da 4.4.3, passaram para 4.4.5 e eu tive que procurar uma versão mais antiga, que foi a 4.4.2. E mesmo tendo desinstalado, eu tirei o programa, as duas versões do programa no computador e continuaram aqui. Significa que estão guardadas essas informações em algum canto específico do Windows com relação ao programa. E isso é uma coisa que me ajudou. Então, selecionei o arquivo, criei o arquivo novo e o meu programa não chegava nem nisso, não chegava nem na tela de abrir o novo arquivo. Então foi algo que me deixou surpreso, me deixou extremamente chateado, mas que no final das contas resolveu, mas eu precisei descer muitas as versões. Nesta segunda situação específica, eu tenho meu arquivo original, que eu ainda não salvei, e tenho um outro arquivo. Nesse ponto do segundo arquivo, esse arquivo eu criei na versão 4.4.5 e deveria ser compatível com as mais próximas a 4.4.5. Mas o Krita tem uma função legal interna, que é essa questão dos arquivos da mesma versão serem muito mais compatíveis e aproximados do que de uma versão grande para outra. Como a variação entre a 4.4.2 e a 4.4.5 é muito pequena, o arquivo que eu criei na 4.5 para 4.2 praticamente funciona nas duas versões, não faz diferença nenhuma. E isso é uma vantagem dessa pequena quantidade de erros, de acertos, de ajustes que a equipe de programação faz entre uma versão e outra. Como foi um problema específico de uma versão muito avançada, a solução de reduzir a versão foi a que me atingiu. E por sorte, não mudou muito a questão do tipo de arquivo. O que me deixou preocupado foi se a minha questão de filtros não, mas blending modes que tem aqui no próprio programa, que isso daqui eu alterei na versão 4.4.3 e eu deixei uma série deles já pré-definidos para usos futuros. Resultado, passou da 4.3 para 4.5, precisei voltar para 4.2 e continua funcionando de maneira legal, sem nenhum problema, tranquilo. Então, palmas aí pro pessoal do Krita que fez o trabalho de ajuste aí entre versões funcionar de forma assim, bacana. Não me deu dor de cabeça essa troca de versão de programa. E enfim, a dica de hoje, que é o que interessa nesse vídeo, que é o seguinte: eu tenho um arquivo numa camada, ou seja, um objeto, que eu posso, com a ferramenta transformação livre, no caso camada de seleção, ele seleciona a camada, eu posso mover essa imagem de um lado para o outro, tanto inclinar
na horizontal e na vertical, como já falei em outro vídeo, diminuir e aumentar, o que é bom, e rotacionar. Tá? Com Shift pressionado ela grava aqui de 15 em 15 graus, se eu não estou errado. De 15 em 15, de 10 em 10, isso já é bastante. Só que existe um detalhe. Para mudar o tamanho dela, eu preciso estar com a ferramenta aqui ativa na camada. E aí, quando eu seleciono a imagem, eu aperto Enter, funciona o redimensionar dela. Se eu tiver mais de uma camada selecionada, a última selecionada, que está até aqui com variação de tamanho de letra, vai ser a que vai sofrer a redução de escala que a ferramenta me permite. E aí acontece um problema. Eu preciso aumentar ou diminuir o tamanho das imagens ao mesmo tempo. E isso eu não consigo. Só vou conseguir de uma forma. Ctrl G, selecionei 3 imagens, 3 camadas, fiz Ctrl G e apareceu o agrupar. Como ele vai fazer em ordem numérica, ordem sequencial, o agrupar vai sempre estar escrito 1, 2, 3 infinitamente. Inclusive se eu colocar grupos dentro dele mesmo, tá? Então talvez fique agrupar do agrupar 1, 2, 3, por aí vai. Mas não é o caso agora. Mas só para entender que todo novo agrupar vai virar um número à frente. E aí, como eu tenho as minhas imagens, eu posso selecionar sem problema nenhum, que vai resolver meu problema. Só que eu não quero redimensionar apenas uma, eu quero redimensionar várias. O que me obriga a fazer o que? O grupo, agrupei, levei minha ferramenta até a ponta, tá? Não importa qual seja a ponta, cliquei e fiquei com o Shift pressionado e reduzi o que? O grupo, não foi a imagem. Tá? Quando eu tenho a imagem, ele redimensiona apenas a camada, apenas aquela imagem. No grupo, eu consigo redimensionar todo mundo de acordo com a minha necessidade. Essas são duas formas de redimensionar, em grupo e individualmente. Mas existe uma terceira. Quando eu seleciono a minha imagem, eu também tenho, entre aspas, um filtro, na verdade é uma máscara de transformação, que ele me permite trabalhar algumas coisas. O menu de ferramentas, né, opções das ferramentas, me permite fazer algumas coisas, tá? E se eu aplicar em cima dessa máscara a própria redimensionar, ele também irá redimensionar a minha imagem. Okay? Então isso é uma coisa legal, vale a pena dar uma olhada nisso. Na versão 4.5, a primeira forma que eu mostrei não funcionou direito, e aí eu descobri essa forma. Fui para 4.2 e aí funcionou também. Então, opa, legal, bacana, funções iguais, versões diferentes, mas que praticamente definem o que eu posso fazer no Krita se eu precisar de alguma modificação não tão específica, mas que ajuda a distribuir as imagens pela tela, e aí faço o meu trabalho. Pelo menos desse jeito, a forma de trabalhar tá legal, tá compatível. 4.4, 4.5, 4.2, provavelmente a 3 e a 1 também vão funcionar da mesma forma. E depois dessa explanação de problemas e como solucioná-los, espero que tenha gostado do vídeo, porque tipo assim, foi inesperado para mim, foi uma surpresa, por um lado agradável, por outro lado nada bem-vindo, mas que serve de ajuda para mostrar que ó, tem coisa para corrigir. É uma vantagem do programa ser vendido em lojas, que está lá no site deles, a informação de que parte da renda, parte do valor pago vai para a loja virtual e o resto vai para eles, e isso realmente ajuda a manter o programa. Mas a questão não é só essa, a questão é o quanto de ajustes são necessários fazer até ele ficar num ponto aceitável de uso, que é o que não aconteceu na última semana. Pode ser um problema de hardware? Pode, mas eu acho muito difícil. Pode ser um problema do software com o sistema? Pode, o que eu acho bem provável. Também acho que pode ter sido um problema específico do sistema que eu uso e que eu fiz uns pequenos ajustes para ver se melhorava e não melhorou nas versões futuras, no caso 4.4.5. Mas funcionou na 4.4.2. Então, nesse ponto fica aí o meu vídeo de informação pra galera e ajudar, né? Ó, se for necessário, dar uma descida aí de versão, porque alguma coisa pode acontecer de maneira inesperada. Eu sou usuário do Windows, em breve posso migrar para o Linux, mas por conta de talvez uma dúzia de programas exclusivos da plataforma não consegui mudar.
Então fica aí todas as tentativas e trabalhos que eu já faço no programa livre, no software livre, e que numa possível futura migração a coisa fica pelo menos menos problemática. Falou? Espero que tenham gostado, espero que curtam, que esse tipo de conteúdo também faz diferença na vida do usuário. E até o próximo. Deixa o like aí e comente. Falou!